Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Quero deixar aqui, como sempre faço, meu agradecimento a todos os nossos colaboradores, aqueles que nos incentivam a colocar sempre esse material de qualidade de estudo bíblico para vocês. Muito obrigado a todos vocês. De maneira especial, a professora Ana Lúcia Escapinha, a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um Centro de Orientação Teológica Existencial. O contato está aqui embaixo, juntamente com o material do vídeo de hoje. Bom, gente boa, nós fizemos uma introdução sobre a obra paulina, sobre as cartas paulinas no nosso último vídeo, e hoje nós vamos fazer o início. Nós vamos tratar do tema hoje, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi escrita por volta do ano 51. Cronologicamente, é das cartas conhecidas de São Paulo, a primeira carta. Na última aula, então, nós vimos esse histórico e nós vamos hoje, então, fazer o estudo com foco na primeira escritura paulina aceita no Novo Testamento. Bom, a pregação aos Tessalonicenses. Um dia do ano 51, os cristãos de Tessalônicas, reunidos para uma liturgia, estavam prestes a ouvir pela primeira vez a leitura da carta de São Paulo. Ele escreveu para eles da cidade de Corinto, onde estava na época. Alguns meses antes, Paulo havia deixado Tessalônica, como estudamos nos Atos dos Apóstolos, sob pressão, agitação causada por sua pregação no ambiente judeu. Nós temos isso relatado em Atos 17, 5 a 10. O apóstolo, ele descreve a sua sensação. Ele saiu de Tessalônica com a sensação de que o trabalho ficou inacabado. Então, após paradas rápidas na região da Bereia, Atenas, ele se estabeleceu em Corinto, junto a Priscila e Áquila, que eram companheiros de ofício de São Paulo. A ocasião e a intenção desta primeira carta. Bom, as informações sobre as circunstâncias em que Paulo escreveu aos Tessalonicenses são obtidas, sobretudo, a partir da carta, em comparação com os relatos dos apóstolos. Então, na carta existe a motivação, ele vai falar disso na carta, mas existe também a motivação que nós recebemos pela fonte secundária, que são os Atos dos Apóstolos. Já durante a estadia em Atenas, São Paulo estava preocupado com a situação da comunidade, que ele teve que abandonar, vamos dizer assim, meio que às pressas, mas tinha enviado para lá Timóteo para continuar a pregação. Então nós vemos que São Paulo está muito preocupado porque ele não sabe do desenrolar, como é que está o encaminhamento naquela comunidade, como é que está. E ele é muito cioso das comunidades que ele fundou. Então, nós vemos que em Atos 3, 1, 5, ele vai dar objetivamente a motivação pela qual ele escreve essa carta, de onde ele escreve a carta e por que ele escreve a carta. Então, se nós pegarmos 1 Tessalonicenses 3, 1, 5, nós vamos ouvir São Paulo dizer assim à comunidade: por essa razão, uma vez que não podíamos mais resistir, permanecer sozinhos em Atenas, enviamos Timóteo, nosso irmão, colaborador de Deus no Evangelho de Cristo, para confirmar e exortar vocês em vossa fé, para que ninguém possa ser perturbado nessas tribulações, para vocês mesmos saberem que estamos destinados, já quando estávamos entre vocês, a anunciar e sofrer tribulações com a realidade aconteceu e vocês sabem bem. Por essa razão, não mais capaz de resistir, enviei para tomar notícias sobre a sua fé, com medo de que tivessem tentado sobre vocês. Portanto, o nosso se tornaria vaidoso, se tornaria fadiga. Ou seja, São Paulo ele está preocupado com eles e deixa bem claro já
no início, ele está dizendo a motivação. Bom, em Atos dos Apóstolos é lembrada a chegada de Timóteo e Silas em Corinto, vindo da Macedônia, e eles trouxeram de Tessalônica boas notícias. Tranquilizaram Paulo, e é assim que ele se expressa na carta. Mas agora que Timóteo voltou, ele me trouxe uma boa notícia. Sua fé, sua caridade e sua esperança estão sempre vivos, e vocês mantêm ansiosos para nos ver como estamos para vê-lo. Então, isso alegra muito São Paulo. E então, a motivação de São Paulo é que ele está motivado, ele está encorajado para continuar entre os tessalonicenses aquele trabalho que tende a levar à conversão. Trabalho esse que foi interrompido abruptamente pela perseguição dos judeus. O sonho de Paulo é partir para Tessalônica e completar a sua missão. A primeira carta aos Tessalonicenses é escrita precisamente nessa perspectiva, como um documento de preparação para uma visita. É uma carta apostólica. Essa dinâmica é mantida até os dias de hoje. Então, ou na sequência, ou em preparação a uma visita, a um encontro, a um congresso, o Sumo Pontífice costuma a escrever uma carta. Essa carta prepara. Então, eu vou fazer um pequeno adendo aqui para falar um pouquinho sobre por que Paulo escreve as suas cartas. Então, e o ponto de partida é aquela pergunta que a gente vê: por que a gente escreve uma carta? Nos nossos tempos de internet, de digital, nós perdemos um pouco essa dinâmica das cartas, e isso, enfim, nós perdemos a dinâmica de escrever cartas. Nós escrevemos e-mails, nós mandamos um WhatsApp, um Telegram, enfim, nós temos essa dinâmica. Porém, a pergunta é sempre a mesma: por que nós mandamos uma carta? Uma carta nada mais é do que um contato que se renova com o destinatário. É a continuação de uma conversa. Então você recebe uma mensagem, você envia outra. Você recebe esta outra mensagem, você envia outra. Então é a continuação de uma conversa. Portanto, São Paulo escreve desejando prolongar a sua pregação. A pregação que fez com que Cristo conquistasse aquela comunidade. Assim, a carta apostólica é um documento oficial enviado até os dias de hoje para um ou por mais apóstolos, para toda uma comunidade estabelecida numa cidade. Então, assim, como disse antes, é até hoje. Então, em preparação ou na sequência de um grande evento, o Sumo Pontífice costuma escrever uma carta que é isso que vimos, é o desejo de continuar aquela conversa, ou de iniciar uma conversa. Então, São Paulo, com seus companheiros, ele mantém esse estrito continuar de um diálogo. Então, as razões que fizeram com que Paulo escrevesse essas cartas podem ser as mais diversas, mas de maneira especial, elas tendem a continuar algo que ou deve ser iniciado, ou um diálogo que tem que ser feito, ou continuar algo que já se iniciou. Em outros momentos, São Paulo também quer esclarecer através das cartas questões doutrinárias difíceis e oferecer raciocínios, formulações capazes de ajudar na compreensão autêntica do ministério. Na carta aos Tessalonicenses nós vamos ver São Paulo falando sobre a parousia, sobre a vinda de Cristo. Então, é algo que num encontro, talvez numa pregação somente, muitos se fala de tantas coisas, se ouve, mas aqui ele afunila e dá foco para aquele tema. Então, Paulo tinha como desejo, então, fazer com que essa comunidade, em cima daquele tema, pudesse raciocinar
pudesse ler, reler, ler de novo, quantas vezes fosse necessária para entender aquele tema. Mas devemos dizer que Paulo não tinha nenhum plano geral para os seus escritos e provavelmente ele nem pensava que eles se tornariam parte da Sagrada Escritura. Ele escolheu escrever como um instrumento, como disse, pelo qual iria manter estreitos os laços, né? Mas percebeu que era uma necessidade porque quando ele não estivesse presente, era a única forma que ele tinha de intervir pessoalmente e de se fazer presente nas comunidades, principalmente as que ele tinha fundado. Também nós temos que pensar, essas cartas foram feitas e foram sendo apresentadas e foram sendo levadas e foram guardadas por aquelas comunidades. Mas São Paulo não tinha correios e telégrafos não tinha e-mail, e as cartas elas tinham que ir de um lugar para outro através de meios confiáveis de entrega. Então, esse serviço anônimo, porque nós não sabemos quem eram os portadores dessas cartas, foi usado largamente por São Paulo. E os cristãos faziam isso levando de mão em mão. O conteúdo era estimado, o conteúdo daquilo era como um tesouro. E era como que eu estivesse levando a palavra do apóstolo. Eu estivesse portando a mensagem do apóstolo. Então isso é muito bonito. Isso prova que essas cartas elas tinham um peso muito grande na vida. Elas eram esperadas com grande ânsia e esperança. Então, quando a carta chega à comunidade, toda a comunidade se reúne para ouvir a leitura. Era como Paulo estivesse pessoalmente na presença desses fiéis, pregando o evangelho novamente e respondendo aos seus problemas. Imaginem visualizem essa cena. A carta chega, ela se abre, e aí eu vou fazer com que vocês vejam uma cena. Exatamente esse deveria ser o nosso sentimento ao participar de uma liturgia da palavra, ao participar da liturgia eucarística, ao participar da liturgia das horas. É a comunidade que se reúne para ouvir Deus falar, para ouvir a igreja falar, para ouvir os seus líderes falarem. Isso é muito bonito. Então, essas reuniões para ouvir o que estava escrito na carta, geralmente terminavam com a liturgia eucarística. E é por isso que em quase todas as cartas de Paulo se abrem e se fecham com uma oração graciosa, que tem um estilo litúrgico. A fórmula que fecha a segunda carta aos Coríntios, só para vocês terem uma ideia de como isso é bonito, é aquela que abre as nossas liturgias até o dia de hoje. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, estejam convosco. Este é o texto exato de 2 Coríntios 13:13. Todas as liturgias nós lemos isso. É como se Paulo se fizesse presente abrindo todas as nossas liturgias. O efeito dessa carta, embora seja bonito, espiritual, temos que entender que nem todas elas eram tão bem recebidas. Muitas cartas foram até ignoradas, talvez, porque elas tinham um cunho forte. Mas é uma palavra. Não podemos negar que Paulo se fazia presente. E, de maneira geral, podemos dizer que as cartas paulinas chegaram ao conhecimento das comunidades e foram preservadas pelo respeito e pela veneração que elas suscitavam, ao ponto de que elas foram coletadas e tornam-se hoje um corpo único, Corpus Paulino, que foi inserido no cânon do Novo Testamento e reconhecido como a autêntica palavra de Deus. É válida para todas as igrejas em todos os tempos. Dito isso, vamos ao tema de hoje, a primeira carta aos Tessalonicenses. Bom, durante a estadia em Corinto, os primeiros meses do ano 51, Paulo escreveu à comunidade dos Tessalonicenses
como uma reação às boas notícias que recebeu de Timóteo. Ele que estava aflito, como é que está aquela comunidade, recebe de Timóteo palavras acalentadoras. Estão bem. O apóstolo, ele usa sempre o tom confidencial, que habita, onde habita a ação de graças a Deus, onde ele dá parabéns aos fiéis pelos progressos que eles fizeram. O tom geral da escrita é dado pela abundância de memórias e de testemunhos de afeto. Então, durante todo o texto, nós vamos ver ele fazer as memórias. Olha, quando eu estive com vocês, isso. Ele lembrando aquilo que ele disse, lembrando aquilo que ele fez. Paulo continua fazendo alusões a situações e circunstâncias dos Tessalonicenses que conheciam bem, mas que todos os outros leitores só podem imaginar. Quando São Paulo é um exemplo típico de quando São Paulo não pretendia escrever para a posteridade. Ou seja, pelo fato de ele estar narrando cenas que eram desconhecidas para as outras comunidades, é prova de que ele estava escrevendo para aquela comunidade e não imaginava que essas cartas no futuro se tornassem no que se tornaram. Ele não descreve o seu ministério para todos, porque todos sabiam. É mais ou menos quando São Mateus escreve o Evangelho. Ele não se dá o luxo de ficar explicando palavras e ritos hebraicos, porque os judeus sabiam. Diferente já de Marcos, diferente de Lucas, que quando vão falar alguma coisa, eles explicam o que é. Né? Aquela cena entre o bom samaritano que vai, ele assim, pois os... Mateus não fala disso, mas Marcos e Lucas falam. Então, ele não descreve o seu ministério para que todos saibam como ele se comportou. Ele diz familiarmente àqueles que já o conheciam. Nós vamos perceber isso no texto de Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 8. Para vocês lembrarem, irmãos, da nossa labuta, do nosso trabalho, trabalhando dia e noite para não ser fardo a ninguém. Nós proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês são testemunhas, e o próprio Deus é testemunha de como nos comportamos em relação a vocês. Ou seja, eles sabiam que Paulo não foi pesado para eles. Ele trabalhava com Priscila e Áquila. Ele ganhava o pão com o suor do seu rosto. Não foi pesado para eles. Então, ele fala isso não lembrando ou dizendo o que ele fez quando estava lá. Não, simplesmente ele faz uma memória. Em Tessalônica, não houve erros particulares para ele questionar. Paulo ainda não tinha encontrado qualquer oposição no Evangelho. Ele não tinha reprovações para fazer. No entanto, ele não perdeu a oportunidade de encorajar, de exortar os fiéis a suportar e superar as dificuldades que ou estavam acontecendo ou poderiam ocorrer no futuro. E é provável que em relação com as autoridades de Tessalônica não fosse tão boa, pois frequentemente os cristãos daquela cidade eram tratados duramente e sua fé era, como fizeram com Paulo, como fizeram com Cristo, como fizeram com Paulo, iam fazer com os cristãos. De vez em quando eles eram acusados de alguma coisa e acabavam tendo que fazer renúncias e passar por humilhações. Timóteo, além das notícias, também mencionou algumas dificuldades que existiam na comunidade de Tessalônica. Entre elas, alguma incerteza e perplexidade doutrinária, ou seja, algumas dúvidas. Também falou sobre a questão da ociosidade, das imoralidades. E por fim, deve ter também falado de alguns pusilânimes e fracos, indisciplinados, pessoas que levavam a fé meio que assim com pouco esforço. Então a primeira carta aos Tessalonicenses, ela é formada por 5 capítulos e pode ser dividida em 2 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, inclui, acima de tudo, memórias pessoais do apóstolo e do seu desejo de expressar a sua amizade com os cristãos de Tessalônica. E a segunda parte, o capítulo 4 e capítulo 5, contém algumas instruções sobre a vida cristã
e sobre a fé e o cumprimento da história da salvação. É a parte que nós vamos encontrar um conteúdo teológico, um conteúdo sobre a parousia. Então, vamos ver um pouquinho mais esses detalhes. O texto de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, é o endereço e a saudação. O capítulo 1, 2:10 é a ação de graças para pelo sucesso da evangelização. Os parabéns de Paulo àquela comunidade. O capítulo 2, do 1 ao 12, é uma lembrança do compromisso, da fadiga, do desinteresse. O capítulo 2, do 13 ao 16, é um agradecimento pela recepção e pela perseverança. O capítulo 2, do 7 ao 20, é um estado mental de Paulo após a saída de lá. O capítulo 13, 1, 5, ele expõe a missão de Timóteo. Depois, 3, 6, 10 é o retorno de Timóteo com as boas notícias. Então ele diz por que Timóteo foi e o que Timóteo trouxe. E o capítulo 3, do 11 ao 13, não é nada mais, nada menos que uma oração de ação de graças. É como ele tivesse iniciado, fechou, vamos iniciar outra temática. Então, no discurso, Paulo associa a si mesmo os companheiros do apostolado. E ele vai falar de Silas ou Silvano e Timóteo. Junto, eles se voltam para a comunidade tessalônica que está em Deus e o Pai desejando-lhe graça e paz. Ou seja, Timóteo e Silas estão lá por vontade de Deus. Eles fazem parte da grande missão da igreja. Eles fazem. Então, eles não são missionários de segunda categoria, eles estão no mesmo pé de igualdade que Paulo. Então, eles são elevados. Então, é muito bonito ver como ele diz assim, que eles estão em Tessalônica para fazer ela crescer em graça e em paz. E Paulo agradece pela fidelidade da igreja na prática de 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Ele agradece porque Deus os escolheu para entrar no reino, imitando Paulo. É bonito isso. E ele lembra, tem uma lembrança pessoal aos Tessalonicenses daquela atitude amorosa e corajosa diante dos perigos que estiveram presentes na vida dele naquela cidade. E ele mostra que o evangelho pode suportar as lutas. O evangelho pode crescer no meio da adversidade. Então, depois disso, ele faz um agradecimento por ele ter sido tão bem acolhido. E talvez nesse agradecimento também está o agradecimento porque ele sabe que aquela carta está sendo lida. Ele está sendo lida e ele vai dizer que ela está sendo lida como a extensão da presença dele. Ele fala fervorosamente para as igrejas da Judéia, que são irmãs mais velhas, que é a irmã mais velha da comunidade tessalônica. Embora ele tenha sido perseguido pelos judeus, pelos judaizantes, ele não quer que haja rixas, intrigas entre essas comunidades. Ele sabe que ele foi perseguido pelos judaizantes, mas ele diz que a comunidade da Judéia de Jerusalém é a irmã mais velha da comunidade tessalônica. Então, ele vai dizer que é parte do crescimento, é parte do projeto. O próprio Cristo foi perseguido, ele também será, e todo aquele que segue Cristo também será. Então, isso não modifica e não desfaz o fato de serem igrejas irmãs. Então, a ação de graças, ela se transforma numa memória, uma memória do apóstolo que fala da sua situação atual. Então ele conta aos Tessalonicenses sobre os eventos que aconteceram com ele depois que ele deixou Tessalônica, até o momento em que ele estava quando Timóteo chega de Tessalônica. Então a primeira parte termina com uma grande oração. Que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, direcione nossa jornada em sua direção. Que o Senhor, então, faça crescerem de maneira abundante no amor, um pelo outro e por todos, como também temos esse amor por vocês.
para fazer seus corações firmes e irrepreensíveis na santidade diante de Deus, nosso Pai, no momento da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Tessalonicenses 3, 11 e 13. E aí nós terminamos a primeira parte. E nós iniciamos a segunda parte, que é formada de instruções. Nós vamos ter 5 instruções. A primeira instrução, no capítulo 4, de 1 a 8, vai falar sobre a santidade e sobre as paixões cristãs. Capítulo 4, 9 e 12, a segunda instrução, o amor fraterno e o trabalho. Capítulo 4, 13 e 18, o destino dos falecidos, o cuidado com os mortos. Capítulo 5, 1, 11, aqui faço um adendo. Esse texto, geralmente, ele é lido nas liturgias de Ezequias. Capítulo 5, 1, 11, os tempos e os momentos da parousia. Capítulo 5, 12 e 22, são exortações pastorais. São várias diretrizes que ele vai dar. O capítulo 5, do 2 versículos 23 e 24, nós temos uma grande oração. E o 25 e 28 do capítulo 5, a saudação final. Então, a segunda parte da carta, ela contém essas instruções. São curtas, mas cheias de conteúdo e escritas com uma grande devoção, um grande desejo de que elas fossem abraçadas de maneira pessoal por cada um dos ouvintes daquela carta. Então, a primeira instrução diz respeito à santidade das paixões. Paulo está diretamente ligado em oração interior e pede a Deus para que os corações daquela comunidade se mantenham firmes. Ele afirma fortemente que a vontade de Deus consiste precisamente na santidade das pessoas. É aquela palavra do Cristo: sede santos como o vosso Pai é santo. E ele vai dizer que a modéstia de costumes, a modéstia, a singeleza, o cuidado, a simplicidade, talvez modéstia hoje nós podemos, a simplicidade é a forma mais concreta de viver a santidade. Se os pagãos satisfazem as suas paixões sem restrições, aqueles que conhecem Deus devem manter uma dignidade pessoal. Eles têm que ser diferentes. E o que os faz diferentes, além da fé, da esperança e da caridade, é a modéstia, a maneira de se posicionar no mundo. Nós vamos encontrar isso bem claro em Tessalonicenses 4, 3, 6. Pois essa é a vontade de Deus, sua santificação. Que você se abstenha da imodéstia, ou seja, que sejam modestos, para que cada um possa saber como manter seu próprio corpo com santidade e respeito, não como objeto de paixões, luxúrias, como os pagãos que não conhecem a Deus. Segunda instrução, diz respeito ao amor fraterno e ao compromisso com o trabalho. Cristão que é cristão não dá nó em pingo d'água, trabalha. Como ele vai fazer memória, né, de que ele em Tessalônica não foi pesado a ninguém. Lá ele comeu, bebeu, vestiu e se guardou com o suor do seu rosto. E como ele fez, todo cristão deve fazer. Ele sabe o compromisso que eles colocam em amar uns aos outros. No entanto, ele acredita que mais alguma coisa pode ser feita. Que coisa é essa? Trabalhar para o bem comum. Trabalhar para o bem comum, em outras palavras, é estar cuidando da sociedade. O cristão é muito mais do que alguém que diz: eu te amo, eu estou rezando por você, mas alguém que, estando em sociedade, estando na rua, ele cuida do bem comum. É aquele vizinho que cuida da casa do outro vizinho, que presta atenção nas coisas, é aquele que se dispõe a ajudar, é aquele que dispõe a fazer pelo outro, a ir pelo outro, e que usa o seu trabalho como meio de crescimento da comunidade. Às vezes eu pergunto, nós temos tantas pessoas bem formadas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, e às vezes nós vemos que muitas comunidades
falta tudo. Falta as nossas comunidades. Nós vemos que em algumas comunidades ainda há analfabetos. Ainda há analfabetos. Ainda há pessoas que passam necessidade por coisas básicas. Coisas que poderiam ser providas dentro dos ambientes ociosos das nossas comunidades. Ou seja, eu acredito que muitas comunidades poderiam ter dentro do seu próprio ambiente, nas suas próprias comunidades, seus próprios quintais, muitos lugares onde os mais necessitados poderiam encontrar um espaço para cultivar seu próprio alimento. É uma coisa muito simples. Eu sei que é meio que idílica, é meio que... mas é o ponto de partida para grandes outras transformações. Lembrem-se que muitas coisas que a sociedade atual tem surgiram dentro do ambiente da comunidade cristã, da comunidade católica. Nós temos tantas santas casas por aí, nós temos tantas universidades por aí que surgiram em outros tempos, onde se pensava de outra maneira, para se fazer isso. Então, algumas coisas têm que ser retomadas. A carta aos Tessalonicenses vai falar disso. Que os cristãos, eles têm a graça, a bênção, o sucesso, a prosperidade aqui. Tem que usar. Tem que usar. Terceira instrução. É a instrução central, a mais importante do ponto de vista doutrinário. Com ela, São Paulo responde a dúvidas e perplexidades que serpeavam pelas ruas de Tessalônica a respeito do destino dos falecidos. Por quê? O apóstolo tinha, sem dúvida, pregado a ressurreição de Jesus Cristo e a participação dos cristãos na nova vinda do Cristo ressuscitado. Sua vinda, sua glória, foi apresentada como iminente, como segura. Talvez os cristãos de Tessalônicas pensassem que não morreriam sem ver a volta de Cristo. Em vez disso, alguém da comunidade morreu. E nada de especial aconteceu, como acontece até hoje. O fato deve ter dado origem a algumas dúvidas. E é provável que os fiéis se perguntassem, acima de tudo, o que acontecerá com os que morreram antes da vinda de Cristo? E se alguém morrer antes da vinda de Cristo, ele será excluído da glória dos céus? E essas incertezas no ambiente pagão, elas são muito perigosas. E São Paulo vai responder isso em Tessalonicenses 4, 13 e 18. Então, é um espaço que São Paulo ele vai iniciar o texto com uma expressão muito interessante. Não queremos deixá-los na ignorância. Irmãos, sobre aqueles que morreram, para que vocês não continuem a afligir-se como os outros que não têm esperança, acreditamos de fato que Jesus morreu e ressuscitou. Ele usa a expressão mais certa seria levantou-se novamente. Assim também aqueles que morreram, Deus irá recolhê-los através de Jesus junto a ele. Isto dizemos a vocês sobre a palavra do Senhor. Nós que vivemos e ainda estaremos vivos para a vinda do Senhor, não teremos vantagem sobre aqueles que morreram, pois o próprio Senhor, por ordem da voz do arcanjo, pelo som da trombeta de Deus, descerá do céu, e primeiros os mortos serão criados em Cristo. Então nós, os vivos, os sobreviventes, seremos arrebatados junto com eles para as nuvens, para ir nos encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Eu não sei o que fazer, portanto. Confortem-se uns aos outros com essas palavras. Então, ele expõe aquilo que ele crê e aquilo que ele apresenta como no que ele se conforta. E isso é para que aquela comunidade fique tranquila. Não vai ter diferença entre os que morreram agora e os que estarão vivos quando ele voltar. É um momento muito bonito, onde ele sabe que aquilo está causando um desconforto. Ele sabe que aquilo... E uma prova disso, até hoje, para nós, é o nosso cuidado com os mortos.
o nosso cuidado com o sepultamento, o nosso cuidado com os ritos funerários, com a despedida, com o conforto daqueles que ficam. Então, é uma maneira de Paulo dizer que não devemos nos preocupar com a morte. Nós devemos nos preocupar em estar preparados para a vinda. A vinda de Cristo para aqueles que morrem é no momento que morrem. Para aqueles que estarão vivos é no momento que ele chegar. Mas não nos preocupemos com o dia da morte, mas com o estado de nossas almas no encontro com Cristo. E ele vai falar de parousia. Parousia é uma expressão tipicamente grega que significa presença. E uma expressão que é usada para indicar a visita oficial do rei, do imperador a uma cidade, ou seja, a parousia. Era quando chegava o imperador, quando chegava o rei. Imaginem, todo mundo preparavam as ruas, preparavam as janelas, as portas, as casas, a cidade inteira ficava... É a preparação. Na nossa espiritualidade cristã, essa é o significado da preparação quaresmal, o significado da preparação do advento. São exercícios espirituais que nós fazemos durante o ano litúrgico para nos preparar para essa presença, para essa chegada de Cristo. O Natal é a chegada do Cristo que cresce. A Páscoa é a chegada do Cristo que reina. Então, essas realidades são trabalhadas por São Paulo dentro dessa carta. É uma imagem familiar essa da chegada do rei, do imperador, e Paulo usa ela e apresenta ela. O apóstolo, ele talvez tenha lembrado de nos períodos que ele estava em Tessalônica, da chegada de um governador ou da chegada de um rei à cidade. E ele coloca-se entre aqueles que estarão vivos no momento da vida do Cristo, para ensinar a iminência do evento, né? Porque realmente ele não esperava ver a morte. Ele não esperava não ver a morte, mas ele esperava estar preparado para a chegada de Cristo. E o que ele expressa aqui não é simplesmente retórica, né? Mas é uma formulação teórica, né? Com a intenção de consolar aquelas pessoas. O ensino fundamental desta passagem é uma afirmação muito bonita para a teologia. Estaremos sempre com o Senhor. E aí vem outra expressão litúrgica: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Então, tudo isso é absorvido desta carta aos Tessalonicenses. Muitas coisas que nós vivemos no nosso cotidiano cristão, a nossa vida de comunidade, estão aqui neste texto, estão diante de nós. Então, fazer uma leitura pausada, espiritual desta carta é chique no último. Quarta instrução, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Ele retoma o tema anterior para esclarecer a ideia sobre os tempos e momentos da parousia. A outra pergunta que está muito perto do coração dos Tessalonicenses é aquela: quando virá o Senhor? Paulo se refere a essa catequese oral e acrescenta um ditado de Jesus que também conhecemos dos evangelhos: como ladrão à noite, então o dia do Senhor chegará. Tessalonicenses 5:2, em comparação com Mateus 24:43. Paulo vai lembrar que o mundo ele está meio que numa escuridão. E os homens se abandonam a esses vícios e eles vivem nessas trevas. O estar se preparando é como que nós estivéssemos acendendo lâmpadas ao nosso redor. E quanto mais nós nos preparamos, mais nós iluminamos o nosso redor. E quanto maior a santidade dessa pessoa, menos é importante a pergunta: quando o Senhor virá? Mas mais importante será a resposta que devemos dar a nós: como estarei eu ao me apresentar quando ele vier?
E aí nós temos a quinta e última instrução, capítulo 5, 12 e 22, que inclui uma feliz, uma deliciosa série de diretrizes pastorais que representam a síntese agradável da catequese moral do apóstolo. Então, ele vai dizer: pedimos então a vocês, para ter respeito para aqueles que trabalham entre vocês, que são nomeados para o Senhor, no Senhor, tratá-los com respeito, caridade, por causa de seu trabalho. Ele está falando daqueles que prestam serviço, daqueles que pregam, daqueles que cuidam daquela comunidade. Sejam bem tratados, sejam bem cuidados. Depois, outra exortação: vivam em paz entre vocês. Se tem uma coisa que faz o mundo mudar, é os cristãos vivendo em paz entre eles. A paz esteja convosco. É uma marca do cristão. É uma saudação cristã muito bonita. Quando se chega na casa de um cristão, a paz esteja convosco. E se houver ali um homem de paz, a paz repousará para ele. Senão, ela volta para ti. Não te preocupe. Exortamos vocês, irmãos, que corrijam disciplinados, confortem os pusilânimes, apoiem os fracos, sejam pacientes com todos, cuidados em tomar, não pagar o bem com o mal, né? Mas sempre busquem o bem entre vocês todos. Alegrar-se sempre, orar incessantemente, dar graças a Deus em todas as coisas. Essa, de fato, é a vontade de Deus em Cristo Jesus em relação a vocês. Não extinguam o Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Mantenham o que é bom. Examinem tudo. Mantenham o que é bom. Escutem as pessoas. Prestem atenção no que está acontecendo. Mas guardem aquilo que é bom. Aquilo que vai construir. Não aquilo que vai dividir. Como já disse em outros estudos aqui, aquilo que divide é do demônio, é diabólico. Aquilo que une é simbólico, como creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Como primeira parte, ele faz uma oração. E Paulo vai invocar sobre aquela comunidade a santificação. E a carta vai terminar com saudações finais e recordações. Reze por nós. Abracem todos os irmãos por vós. Esta carta seja lida para todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Tessalonicenses 5:28. Então, gente boa, se eu pudesse sintetizar os grandes ensinamentos dessa carta de São Paulo aos Tessalonicenses, dessa primeira carta de São Paulo, porque tem duas, nós vamos estudar a outra na próxima aula, eu destacaria o convite a nos esforçarmos dia a dia para viver e ensinar a fé, a esperança e a caridade, não só por palavras, mas por atitudes. Isso, sinteticamente, está em 1 Tessalonicenses 1:3. Depois, como outra coisa que eu destacaria desta carta, e o versículo que é foco para a gente meditar nisso é 1 Tessalonicenses 2:2, destacaria também a exortação que Paulo faz em anunciar o Evangelho com firmeza e com ternura. O nosso Deus nos deu coragem e segurança para vós anunciar seu Evangelho em meio às lutas. Terceiro ponto que destaco: o convite a perseverar nas dificuldades e perseguições, de ser solidário, persistente na oração e fortalecer a cada dia a confiança em Deus. E ainda saliento que São Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:3, ele vai falar do empenho cotidiano em crescer na santidade, em ser persistente na oração. Enfim, o último ponto que eu saliento que está no conteúdo da carta de São Paulo aos Tessalonicenses é uma convocação universal para viver a solidariedade, a fraternidade e a comunhão. 1 Tessalonicenses 5:13.
preservai a paz entre vós. Isso serve para sua casa, para sua comunidade, para sua diocese, para sua paróquia, para sua igreja, para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente de lazer. Preservem a paz entre vós. 1 Tessalonicenses 5,15. Procurai sempre o bem entre vós, um para com os outros. Não puxe o tapete de ninguém. Trabalhe para o bem. Ele é tão cristão quanto você? Talvez não seja, mas não puxe o tapete dele. Incentive, exorte, faça ele crescer. E 1 Tessalonicenses 5,16. Estai sempre alegres. Alegria é a marca do cristão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E com essa mensagem eu finalizo essa nossa aula de hoje, gente boa, desejando que, com as palavras de São Paulo, nós vivamos essa herança perpétua, que se perpetua até os nossos dias. Termino esta aula dizendo aquilo que abre as nossas celebrações litúrgicas e que deveríamos meditar profundamente para viver a unidade e a paz a cada dia, a cada instante. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Muito obrigado por ter deixado eu entrar na sua casa. E na sua casa, a paz esteja convosco. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo.